Nós estamos no ano de avivamento. Você lembra disso ou não? Lembra ou não? Então tá bom. Este ano... Opa! O Michael nunca esquece do prega pastor, né? Michael, por favor, não fique doente, não falte, porque se você não vier, ninguém vai puxar, né? Então tá bom. Nós estamos no ano de avivamento e eu tenho entendido também no meu coração que o ano de avivamento também será um ano de crescimento. Amém? Nada vai acontecer fora de nós, se primeiro não acontecer dentro de nós. Então nós almejamos, sim, por ver um grande derramar de Deus nas nossas vidas, mas eu entendo que para que isso realmente possa acontecer, nós precisamos, primeiramente, como indivíduos, crescer em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, dá uma analisada nessa semana, diante das ações, das atitudes que você teve, que você viveu, do que aconteceu contigo. Você cresceu em fé essa semana? Você acha que você cresceu em fé, ficou estagnado, ou teve uma prova e você diminuiu em fé? Olhando para você, não olhe agora para o seu cônjuge, para o seu vizinho, para o seu primo. Esquece o pessoal que está lá no Rio, viu? Esquece, olhando para você. Essa semana foi uma semana onde você cresceu em fé? Por gentileza, alguém pode pegar o microfone para fazer as leituras aí? Daqui a pouco eu já vou solicitar. Agora preste atenção numa coisa. A sua fé, ela nunca vai crescer de maneira aleatória, de maneira desordenada. Diga assim comigo, nada que é bom cresce de maneira desordenada. O crescimento desordenado, o crescimento sem cuidado, sem zelo, na maioria das vezes são crescimentos danosos. Pensa em alguma coisa aí que cresce sem cuidado. Você abandona lá e cresce. Mato, é bom ou não? Quiçaça. Alguém sabe escrever quiçaça? Sabe escrever quiçaça ou não? Sabe? Eu preciso do Google. Eu fui escrever quiçaça no meu material aqui e não consegui. Escrevi tudo errado. Né? Então tá bom, vamos deixar porque não é aula de português agora. O que mais que cresce desordenado? Limo? Lodo? Não sei como é que você chama, aquele... Mofo? Mofo é desordenado. Aqui em Joinville então, irmão? Ferrugem. O que mais? Cabelo? Cabelo é desordenado, né? Tem que dar um tapa, né? É porque o cara é barber, né? Já deixa o seu cartão aí. Muito bem, Lucas, muito bem, legal. Barriga também, né? Cresce desordenado. Cresce. Se deixar, né? O que mais que desordenado? Não tem nada bom, gente. Unha, desordenado. Me diga agora alguma coisa boa. Amor de Deus. Vamos pensar sobre isso hoje, mano. Vamos deixar assim, talvez. O que cresce desordenado? Não tem, irmão. As coisas boas da vida, tudo que é bom para crescer tem que ter ordem. Quem está estudando alguma coisa aqui porque quer crescer profissionalmente? É chato pra caramba, não, mano? Ler aquele livro que você não quer ler, fazer o curso que você não quer fazer, parar. Quem está fazendo um curso online aí, que você já está quase perdendo o curso, aí tem que entrar de madrugada. Não, vai expirar. Eu tenho que entrar, eu tenho que fazer. O crescimento é assim. Eu saí de casa com 19 anos para poder estudar, para poder crescer. Me lembro que eu não sabia lavar roupa, até hoje não sei. Inclusive hoje foi eu que lavei lá em casa, pode-se dizer assim. Poxa, meu amor. Peguei, coloquei na máquina, vi que estava no médio, apertei o médio, pus o sabão. Poxa, lavei a louça hoje, lavei a roupa hoje. Mas com 19 anos saí de casa, tenho que aprender. Aprender agora a atravessar a rua sem o pai pegar na mão. Olha aí que coisa boa, né? Pagar as contas. Né? E eu já saí de casa e fui morar em São Paulo, irmãos. Pensa na loucura. Né? Aprender a pegar metrô, aprender a se virar na vida. Fugir de bandido.
né? Ter olho nas costas. O pessoal de São Paulo, Rio é assim, né, mano? Ganha movimentos. Ah, carioca. Os carioca ali, irmão, ganham os movimentos. Né? Eu era do interior, não estava nem aí. E os caras, você não viu? Não, mas eu aprendi, né? Aprendi. A gente ganha os movimentos. Mas o crescimento, ele precisa de ordem. O crescimento precisa de ordem. Você sabia que aos olhos de Deus, Deus chamou você para ser uma pessoa grande? Que a grandeza nas palavras de Deus, na promessa de Deus, nas palavras que Deus, quando Deus fala ao meu e ao seu respeito, são palavras que nos chamam para ser pessoas grandes diante dEle, grandes com Ele, gigantes nele. Você sabia disso? Só que qual que é o problema, Fer? O problema é que a maioria das pessoas querem crescer para esses estágios de maneiras desordenadas, não vão. Porque o crescimento pressupõe zelo, cuidado, dedicação. É chato crescer, cara. É chato crescer. Hoje eu tenho 40 anos, não parece? Eu estou jovem, né? Meu cabelo está novo, fiz um novo estilo, graças aqui a Vini Barber, obrigado. Ele está filmando para fazer um merchan de mim, cara. Esse é o Vini, não perde tempo. É isso aí, Vini. Vestiu a camisa do negócio full time aqui, depois ele vai usar, né? Mas, cara, o crescimento é assim, né? Não parece, mas eu tenho 40 anos. Tenho 2 filhos, um casamento sólido, dá 16 anos, casado com a minha primeira esposa, primeiro casamento, aleluia. Glória a Deus por isso, né? Ela me encontrou e a gente nunca mais se deixou, aleluia. E assim será até que a morte nos separe, com a graça do Senhor Jesus, amém? Mas o que eu estou falando, para crescer dói. Você não cresce na fé de qualquer maneira, meu irmão. Você não cresce na fé de qualquer maneira. Você não cresce na dependência de Deus de qualquer maneira. Você não cresce na dependência de Deus apenas pedindo para que alguém ore para você. Você só vai crescer na dependência de Deus quando você mesmo assumir um lugar de oração na sua vida. Existe uma fase que alguém ora por nós e está tudo bem. Mas nós precisamos mudar de fase, irmãos. Precisamos mudar de fase. Você está mudando de fase? Em nome de Jesus. Olha o Efésios 4,15, você não precisa abrir, mas ele diz assim, ó: crescei em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Depois, segundo Pedro 3,18, olha o que diz segundo Pedro 3,18. Esse é o segundo versículo. Alguém está com o microfone ou não? Senão eu mesmo leio. Já está aí, 2 Pedro 3,18. Cresçam. Qual que é o imperativo ali? A palavra ativa, imperativa, a palavra de ordem. Cresçam. Diga comigo. Cresçam. Mais uma vez. Cresçam. Na graça, no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém. Levanta a mãozinha assim, ó. E diga assim, ó: a Ele seja a glória. Diga assim, agora. Diga agora. E para sempre. Amém. Põe a mão no coração e diga assim: eu vou crescer. Porque é um pedido da palavra. Põe a mão na mente, na cabeça e diga: eu vou crescer. Na graça e no conhecimento. Ministra para quem está do seu lado e fala: crescer é uma ordem. Diga assim: quem cresce, glorifica a Deus. Diga isso comigo: quem cresce, glorifica a Deus. E quem não cresce, dá trabalho para Deus. Quem não cresce, dá trabalho para Deus. Agora, quem cresce, glorifica a Deus. Deus quer que você glorifique a Ele com a sua vida, amém, irmãos? Amém. Agora, presta atenção numa coisa, irmão. Você não precisa, então, ficar orando pelo seu crescimento, porque já é da vontade de Deus que você cresça. E é da vontade de Deus que Ele seja glorificado através do crescimento. O que eu preciso agora? Organizar a minha vida, irmão. Organizar a minha fé. Organizar os meus passos, os meus atos. Porque em nome de Jesus, irmão, uma vida com Jesus não é uma vida chata. Uma vida com Jesus não é uma vida monótona. Uma vida com Jesus é uma vida em movimento. Em movimento tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o Senhor quer que nós aprendamos a lidar com essas coisas, a orar por essas coisas, a responder essas coisas. Não é uma vida parada. Não é uma vida parada. Diga comigo: a vida com Cristo não é uma vida chata. Não é uma vida parada.
Se a sua vida está chata, se a sua vida está parada, é porque está faltando Cristo. Essa noite, irmão, 4 horas da manhã, eu estava lendo a Bíblia, orando, chorando, me emocionando. Eu estava orando e acompanhando as notícias que estavam acontecendo em Israel. Se você não se emocionou, se você não orou, se você não pensou em nada a respeito disso, irmão, você não está nem aí. Tem nada a ver comigo. Tem nada a ver comigo. Sabe, irmãos? Hoje a gente veio para o culto. Eu já venho no carro orando. Hoje a Mel veio puxando uma cantoria, né? Dentro do carro. A Mel hoje foi a nossa ministra de adoração vindo para cá. E ela cantava, como é que ela cantava? Santo és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos. E eu comecei a orar em línguas. E assim a gente já veio vindo para cá. É uma emoção, irmão. Pô, me emociona. Minha filha de 6 anos começou a puxar o louvor no carro. Não é uma vida chata, não é uma vida parada, não é uma vida monótona. É uma vida em movimento, onde Deus está agindo, Deus está falando. E não é só 1000 maravilhas, não, irmão. A gente chora também, mas é uma vida em movimento. A gente se perdoa, a gente se abraça, a gente reconhece o erro, a gente reconhece o acerto. Porque Cristo está no centro. A ordem de Paulo para nós é essa: crescer na graça. Você tem crescido na graça, irmão? Aliás, em primeiro lugar, você sabe o que é graça? Porque se você não souber o que é graça, você nem vai poder crescer nela. Por favor, Pati Ratundi, vamos abrir um parênteses. É um presente que a gente não merece. Diga comigo, é um favor de Deus. Diga assim, é um auxílio divino. Levanta a mãozinha para o céu e diga assim, é uma força que não vem de mim. Fica com a mão levantada e diga assim, é uma força que vem para mim pelo sacrifício de Jesus. Diga, Jesus morreu, me perdoou, me libertou, e o Espírito que estava nele, hoje está em mim. Diga assim, graça é uma bondade. Diga, graça é uma benevolência. Diga, graça é um favor. E agora declare com fé, eu vou crescer na graça. Eu vou crescer na graça. Eu vou crescer na compreensão de tudo isso que nós ministramos aqui. Eu vou crescer na compreensão da bondade, crescer na compreensão da benevolência, crescer na compreensão de que foi o sacrifício dele que me incluiu, que me enxertou na videira. Eu preciso crescer. Agora, infelizmente, tem gente que não está crescendo. Infelizmente, às vezes eu olho para algumas pessoas que a única coisa que está crescendo são as reclamações. A única coisa que está crescendo são as murmurações. Fala para quem está do seu lado, não é assim, irmão. Nosso chamado é para crescer na graça. Nós vamos crescer na graça. Sabe, irmãos, a maioria das vezes que a gente está sentando para conversar, a maioria das rodas estão sendo norteadas por assuntos de crise. É crise, é dificuldade, é problemáticas, e lutas. Esses dias, eu estava numa célula lá em casa, e a nossa conversa estava nessa linha também. E aí eu parei os meus meninos, que de menino não tem nenhum, né? Eu sou o mais menino ali. E eu parei os meninos e eu falei, nós não podemos esquecer que o nosso Deus ainda é o Deus que coloca uma moeda na boca do peixe. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus ainda é o Deus que multiplica pães e peixes. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus ainda é o Deus que faz o cego enxergar. O nosso Deus ainda é o Deus... Irmãos, porque se a gente não organizar o nosso pensamento, nós vamos crescer só em reclamação. Vamos crescer só em problemática. Eu tenho sentado em várias rodas de pastores, sempre tenho muitos amigos.
na maioria das rodas que nós temos sentado, eles começam a falar sobre pastores que caíram. Pastores que adulteraram, pastores que perderam, pastores... E eu, calma aí, mas tem pastor que está em pé. Vamos orar, vamos falar dos que estão em pé também. Porque nós só estamos falando dos que caíram. Para! Vamos crescer na graça. Vamos orar para aquele que está em pé não caia. Vamos orar pelo fortalecimento dele, pelo fortalecimento da casa, da esposa, da família. Tira o olho de quem caiu, fazer o quê? Já foi. Vamos zelar por quem está em pé ainda. Esses dias uma pessoa me procurou e ela reclamou muito do ministério pastoral, muito mesmo. Daí eu peguei e falei para ela assim, fala alguma coisa boa agora de um pastor. Ela escreveu 2 frases, cara, e voltou a reclamar. Eu falei, meu Deus, se esforce. 2 linhas assim, cara, de coisa boa. Eu falei, não, tem mais coisa boa, tem mais coisa boa. Diga comigo assim, mas a bondade, diga assim, ó, a graça requer crescimento. Fala para quem está do seu lado, não é natural, irmão. Não é natural. Não é natural, é graça. É graça. É graça, requer crescimento. Eu não sei se você sabe de como está o nível da saúde na nossa cidade hoje. Você sabe ou não? O tanto de médico que está pedindo exoneração. Sabia disso ou não? Que nós estamos entrando numa crise. Sabia que não está tendo soro? Sabia que já faz dias já que tem gente ficando em pé tomando soro? Sabia ou não sabia? Tem uma crise sendo instaurada. E você está aqui. 1, obrigado, Senhor. 2, tem uma crise sendo instaurada e você está aqui. Tem uma crise sendo instaurada e o seu filho está aqui. Crescer na graça, irmão. Vamos crescer na graça. Vamos crescer. Porque quando eu cresço na graça, irmãos, eu entendo que uma janela de favor se abre para aquele que cresce na graça. Porque ele está reconhecendo que não vem dele, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Diga comigo assim, ó, quanto mais eu entendo isso, mais eu experimento isso. Diga assim comigo, quem não entende, não experimenta. Você já comeu alguma coisa que você não entendia? Já comeu alguma coisa que você... O que é isso? Aí você... Quem já passou por essa experiência? Aí você quer deduzir, você quer... Sim ou não? Esses irmãos aqui viajados, que já foram muito para a Europa, né? Hoje tem uns irmãos aqui diferenciados. Comida da Índia, comida da China, comida de Marrocos, comida de não sei da onde. O que é isso? Que tempero é esse? Que sabor é esse? É bom, mas... Sim ou não? É bom, mas... Porque a sua experiência depende do seu entendimento. Diga comigo, a minha experiência depende do meu entendimento. Talvez você sempre, quando você pegou o avião, você pegou aí um avião comum, corriqueiro, mas teve um dia que você voou num jato. Se você não entende a diferença dos motores, das turbinas, você entrou naquele avião e falou assim, ainda bem que não caiu. Mas se você entende, você já queria sentar perto da janela. Você já queria ouvir o barulho. Não fale comigo agora. Meu Deus. Diga comigo, porque a experiência depende do entendimento. Tem muita gente que não está tendo uma experiência com a bondade de Deus porque não está entendendo. Não está crescendo na graça de Deus. Diga comigo, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Mas eu preciso crescer na graça, entender da graça, para que eu possa agora experimentar daquilo que Deus está fazendo. Faz sentido ou não, irmãos? Não entende, quem não entende não experimenta. Né? Esses dias eu estava contando para os meninos que ano passado a gente foi num hotel muito bom, pela misericórdia de Deus, pela graça. E tinha várias ilhas, várias culinárias, japonesa, italiana, churrasco bem brasileirão. E o Gustavo comeu nuggets. Falei, filho, o pai está parcelando em 10 vezes esse negócio. Você vai comer nuggets? Pai, tem nuggets nesse hotel.
Frango com papelão moído. Fritinho, pai. 6 nuggets. Criança não entende. Ele não está nem aí se custou R$400, R$40 ou R$1.000. Tem nuggets. E ele falou assim, pai, só faltou miojo. Pai, só faltou. Pensa, irmão, nem sei quando eu vou conseguir nesse hotel de novo. E ele olha para mim e fala, só faltou. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele não entende. Não entendia, né? Porque ele está crescendo, né, filho? Está crescendo. Não entende. Ele não entende o que significava aquele maître ali, fazendo um atrás da outra, aquele chefe de cozinha cuidando, andando pelo meio, perguntando da experiência. Ele não entende. Está tudo bem. Agora, quem entende, vive uma experiência. Quem entende, vive uma experiência. Paulo também nos chama para crescer no conhecimento. Fala para quem está ao seu lado, daí, irmão, como é que está? Crescer no conhecimento. Paulo também diz em 2 Coríntios que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem lembra disso? Preste atenção numa coisa, que esse texto mal interpretado pode levar as pessoas a não querer ler a Bíblia, porque a letra mata. Não é sobre isso que o texto está dizendo. O que Paulo está dizendo, a letra, pela letra, sem o Espírito, que traz revelação, crescimento, não gera conhecimento. Porque há uma vida embutida nessa letra. Paulo não está dizendo não leia. Paulo está dizendo leia com a presença do Espírito Santo. A ordem não é não leia porque a letra mata. Não. O pastor Luciano Subirá, ele fala que o conhecimento é a matéria-prima da revelação e de milagres. Conhecimento é a matéria-prima de revelação e de milagre. Você sabia que conhecimento e prática caminham juntos, se conectam? E só assim há crescimento? Diga comigo, eu só aprendo aquilo que eu coloco em prática. Diga, eu só cresço naquilo que eu coloco em prática. Né? Eu fui querer citar para vocês a fórmula de Bhaskara, Vani, eu não lembrei. E nem escrever Bhaskara direito eu consegui. Porque eu comecei a procurar, tem um H no meio. Quem sabe o jeito correto de escrever Bhaskara? A maioria de vocês nem sabe. Eu aprendi Bhaskara, eu não sou burro, eu passei. Não sei como. Passei. Mas eu nunca pratiquei. Eu esqueci. Tem mais alguém aqui igual a mim, só para eu não ficar me sentindo um ET? Quem já esqueceu tudo? A mais B menos, que sobe, que desce, raiz quadrada. Deixa para lá. O Estevão sabe até ainda. O Estevão tem que saber aqui. Mas diga comigo, eu só cresço naquilo que eu pratico. Diga mais uma vez, eu só cresço naquilo que eu pratico. Naquilo que eu pratico. E aí, irmãos, Tiago 1, 22 a 25, vamos ler esse texto, esse aqui eu quero ler com você. Olha o que diz aqui, Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar a si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei... Persevera na prática. Diga comigo, persevera na prática. O que acontece com esse homem? Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer.
Tem alguém feliz do seu lado? Fala assim, vamos praticar a palavra, neném. Vamos praticar a palavra, meu amor. Não? Errei? Porque aquele que ouve e pratica vai ser feliz naquilo que fizer. Está aqui. Vai prosperar naquilo que fizer. Irmãos, quem aqui tem um primo que conhece a palavra, mas na hora de praticar a palavra fala assim, não, isso aí não é para mim. Conhece a palavra. Aí quando você... Vamos. Muito difícil. Não, essa parte não. Essa parte não. Tem gente querendo prosperar nas promessas da palavra, mas não estão crescendo no conhecimento. Preste atenção nisso, cara. O ano de avivamento vai provocar transformações em nós. O ano de avivamento vai provocar transformações em nós. A nossa mente tem que mudar. As nossas práticas cristãs precisam evoluir, irmãos. A nossa prática da palavra tem que evoluir. Os nossos valores têm que ser os valores da palavra de Deus. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, irmão. Para que o Senhor possa fazer o que Ele quer fazer. Em nome de Jesus. Seja sincero, alguma vez você já orou diante de Deus pelo seu crescimento? Para você ser grande? Quem já orou aqui pelo seu crescimento? Amém, irmãos. Continue orando. Continue orando. Você sabia que a mediocridade não é ambição de ninguém? Ninguém nasce para ser medíocre. E ninguém deseja ser medíocre. Por que uma pessoa vira medíocre? Na média. Sendo que ela não nasceu para isso. Qual a causa da mediocridade? Se não nasceu para isso, se a vontade de Deus não é essa, por que as pessoas, no decorrer do tempo, se tornam medíocres? Aquele homem que fala assim, aquele gordo, barbudo, como é o nome dele? O Cortella. O Cortella fala que mediocridade é uma escolha. Igualzinho? Ah, não sou tão bom não. Tem gente melhor aqui. Felipão é melhor. O Cortella fala que mediocridade é uma escolha. É uma escolha. Misericórdia. 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 Quando você olha para Jesus, quando você olha para os homens de Deus, a gente não vê mediocridade. Agora, se Deus nos chamou para crescer, se Deus nos chamou para ser grande, eu vou usar agora alguns textos aqui nessa reta final, para te fundamentar nisso. A gente precisa ter um posicionamento para fugir dessa média, cara. Ter um posicionamento para fugir dessa mediocridade. Você sabia que para os cristãos, principalmente, quem tem uma vida com Jesus, a maioria daqueles que quando são perguntados sobre se você quer crescer, a maioria deles não sabe responder, tem medo, porque acha que vai se sentir orgulhoso, o Fer. Ele não sabe o que é orgulho, ele não sabe definir o que é orgulho, o que é humildade. Aí eu pergunto, você quer crescer? Ele não sabe responder. Irmão, você não precisa ter orgulho. Deixa o orgulho de lado, você precisa só ter fé. Porque o Senhor te chama para isso. Para mim, querer crescer não tem nada a ver com orgulho. Porque querer crescer para mim, cara, é entrar num nível mais profundo de uma vida abundante, que é a palavra de Deus. Querer crescer, irmão, é estar com a vida plantada junto ao ribeiro das águas. E ver que a minha folha nunca murcha. E ver que eu não vou temer o ano da seca, o ano da sequidão. Porque eu darei frutos saborosos. Porque eu sei, irmão, que o crescimento que eu almejo não vem de mim, mas vem de uma fonte. E você não precisa ter medo de querer crescer. Porque é vontade do Pai que você cresça. E você tem palavra de crescimento. E você vai crescer. E nós vamos crescer. Em nome de Cristo Jesus. Levanta a mão assim. Eu profetizo. Eu declaro em nome de Jesus que você vai se tornar
uma pessoa referencial da bênção divina. Em nome de Jesus. Quem olhar para você, vai olhar para você e vai dizer: é um homem abençoado, é uma mulher abençoada. E quando olharem para os seus números, quando olharem para o seu caráter, quando olharem para o seu espírito, para a sua alma, para as suas emoções, quando olharem para o seu crescimento, da mesma forma que você está com a mão levantada, você vai levantar a mão e dizer: a glória é de Deus, eu cresci para a glória dele, crescei na graça, crescei no conhecimento, e diga comigo: a ele a glória para hoje e para sempre, amém. E não se preocupe, irmão, em dividir a glória de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Você está se achando demais quando você pensa: ai, mas eu tenho que ser humilde, eu tenho que dar a glória somente para Deus. Ei, irmão, a glória já é de Deus, seu Zé Mané. Você está se achando demais. Tenho que cuidar do meu coração, para que eu não roube, porque a glória é só... Ei, pare, cara! Ei, Cida, ele não divide a glória dele com ninguém. Ei, para, guardar o meu coração. Glorifique o nome dele, porque ele não divide a glória dele com ninguém. E quanto mais você glorificar o nome dele, mais você vai poder crescer. Em nome de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, a maior alegria de um pai é quando um filho cresce e lá na frente, na hora da medalha, esse filho fala: quero agradecer o meu pai. Quero agradecer o meu pai. Eu me emociono, aqueles atletas que homenageiam os pais que já morreram. Está lá no céu, olhando por nós, né? Cada um tem uma forma de entender daí, não é o foco aqui, né? Mas não é bonito, irmãos? Não é bonito? Reconhecendo o pai. Irmãos, a única coisa que o pai quer é que você reconheça ele. Glorifique a ele. Dê a glória para ele, em nome de Cristo Jesus. Está com a sua Bíblia aí? Se não, deveria. Irmãos, existem práticas na Bíblia que vão tornar vocês, que vão nos tornar cristãos extraordinários, homens e mulheres extraordinários. É incrível, irmão, como tem gente pagando caro para ir em curso de coach aí, para ver versículo bíblico. 5 mil, 10 mil, 15 mil, agora vai destravar. Irmão, lê a Bíblia no seu secreto que destrava também, negão. Porque o que destrava é a palavra, não é o falador, não é o emissor. Não é o emissor que destrava, é o Espírito vivo que destrava. Agora, qual é o problema? Você não cresce na graça e no conhecimento. Aí você tem que pagar para alguém destravar você. Me paga então, irmão, que eu te ajudo. Então vamos fazer um curso junto. Brincadeira, irmãos. Você sabe que é brincadeira. Mas há práticas na palavra. Qual que é o problema, irmão? É que a gente aprende os princípios e não pratica os princípios. Não adianta também você pagar um curso de 10 mil se você não vai praticar o que o palestrante te ensinou. Sim ou não? E da mesma forma, e Tiago está falando, pratique o que você leu. Qual que é a crise de Mateus 7, da casa na rocha e da casa na areia? Os dois são ouvintes da palavra. Qual que é o ponto-chave? O ponto-chave é que tem um que ouve e pratica. E esse que pratica tem a casa na rocha. Não há segredo, irmãos, é uma decisão para que nós possamos crescer. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o seu cronograma espiritual semanal? Entendeu? Muito difícil, muito complexa a pergunta. Não, porque você tem agenda para tudo, né? Inclusive tem gente mexendo na agenda agora. Você viu, pastor? Não, é o Espírito que está me falando. Brincadeira. Eu tenho agenda para tudo. Que dia que Deus entra na sua agenda ali, de maneira pensada mesmo? Qual o horário? Que hora? Qual o momento? Qual o momento que você lê a Bíblia correndo? E qual o momento que você lê a Bíblia como uma devocional? Você para, chora. Eu lembro no dia que eu estava fazendo devocional e eu chorei com a palavra pausa. Quem já leu nos Salmos que tem assim, pausa? Quem já leu?
Já leu? Nunca leram? Nunca? Só você, Giovanni. Só o Giovanni, cara. O único que não lê foi o que falou que leu. Vocês nunca leram, irmão? Tá faltando devoção, irmão. Cara, eu chorei com a palavra pausa. Que daí o Espírito falava assim, pause. A pausa faz parte de uma grande melodia. Toda sinfonia precisa de uma pausa. Porque eu estava lendo com devoção. Estava lendo com paixão. Mas tem dia que eu leio rápido mesmo. São leituras diferentes. Que dia que você ora por você? Que dia que você ora pelos seus filhos? Você que é líder, que dia que você ora pelos seus discípulos? Quando você vai fazer um negócio, você ora antes de encontrar essa pessoa? Você está crescendo, irmão? Na bondade de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. Que tipo de cristão você gostaria de ser daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Que tipo de cristão você gostaria de ser? Simples. O que você vai fazer para chegar lá? O que você vai fazer para chegar lá? Se você continuar levando a sua vida espiritual do jeito que você tem levado, você vai chegar lá? Ou você precisa corrigir algumas coisas? Eu te amo, irmão. Eu estou te chamando para a gente crescer na graça e no conhecimento. E experimentar mais da bondade de Deus. Essa é a palavra. Só que a gente precisa se organizar. A gente precisa se organizar. Qual tipo de legado, qual tipo de impacto você deseja que a sua vida, como homem de Deus, como mulher de Deus, cause? Qual tipo de impacto, de legado? Simplesmente foi gente boa? Foi gente boa. Foi legal. Comi altas carnes com ele. Demos muita risada junto. Qual o impacto que você vai deixar? Irmãos, isso é grande, isso é ser grande, isso é grandeza. A palavra de Deus, inúmeras vezes nos chama para sermos diligentes. Sabia disso, irmão? Cuidadosos, zelosos, em nome de Jesus. Eu quero que você cresça, irmão, naquilo que a Bíblia diz, em nome de Cristo Jesus. A palavra em Provérbios 4 diz que, da maneira que nós pensamos, assim nós somos. Você lembra disso ou não? A maneira que você pensa é a maneira que você é. Então, por isso que é importante eu crescer na graça e no conhecimento. Amém, irmãos? Diga comigo assim, quem cresce na graça e no conhecimento, cresce como pessoa, cresce como ser humano, cresce como filho, como filha. E vai crescer, irmão, e vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. Agora, irmão, tudo começa com aquilo que está na sua mente. Tudo começa com aquilo que está nos seus pensamentos, irmão. O que está borbulhando dentro de você, irmão? Amanhã, o que vai borbulhar dentro de você? Problema, conta, ou graça e conhecimento de Deus? O que vai borbulhar, irmão? O que vai borbulhar, irmão? Escassez ou um transbordar de Deus? O que vai borbulhar de você, irmão? O que está sendo efervescente? Difícil essa palavra, né? Na sua mente. Em nome de Cristo Jesus, irmão. Em nome de Cristo Jesus. Filipenses 4, 8 e 9. Olha o que diz aqui. Lê pra gente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvar, pense nestas coisas. Pense nessas coisas. Coloque essas coisas no seu pensamento, irmão. E o versículo 9? Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Opa, calma aqui. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, faça o que agora? Ponham-no em prática. Põe em prática. Põe em prática. E qual que é o resultado disso?
e o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. Aprender, ver, ouvir, receber. Uau, quanta coisa legal. Qual que é a sustentação disso agora? Põe em prática. E o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Em nome de Jesus, irmão, desenvolva o hábito, irmão, de encher a sua mente com pensamentos bíblicos. Aleluia. Amém. Desenvolva o hábito de encher a sua mente com pensamentos bíblicos. Porque o seu hábito vai gerar comportamento. Né? E aí você vai ter um comportamento como resultado de fé. Com ousadia. Em nome de Jesus, você pode até crescer dentro do seu trabalho, sabia? Sabia que tem algumas empresas que no RH ele tem o QE, que é o coeficiente espiritual? Quem sabia disso ou não? Sabia não? Nunca ouviram? O QE, coeficiente espiritual. Às vezes são dois profissionais que estão muito próximos, né? E o RH então passa a analisar no que ele crê. Uau! Qual é a fé dele? Da onde ele veio? Quais são os fundamentos dessa pessoa? Cara, tá lá. Pode ser um fator de decisão. Pode decidir uma vaga e você não sabia disso. Você fica lá falando besteira, ao invés de você estar falando assim, Deus está comigo, eu vou acreditar, nós vamos virar esse jogo aqui, nós vamos arrebentar, cara, porque tudo posso naquele que me fortalece. Rapaz, eu já vi aquela mulher lá que não tinha nada, mas o Celso falou lá na igreja lá, que se nós trouxer a vasilha vazia, o óleo vai descer nessa casa. Em vez de você estar lá enchendo de fé, cara, você está enchendo de problemática. E tem alguém analisando você. E tem alguém olhando você e dizendo, não, mais um desse eu não preciso. Mais um desse eu não preciso. Eu precisava de alguém aqui para levantar esse time. Eu precisava de alguém aqui para injetar um gás. Mas esse aí não. Esse aí não. Coloque Jesus nesse pensamento, irmãos. Quero ler alguns textos com você. A banda pode subir aqui. Romanos 11, 33 a 36. Está no telão aí? Coloca no telão para nós. A banda pode subir. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Só um pouquinho, Estevão. Cresça a respeito do pensamento sobre Deus. Pense isso a respeito de Deus, amém? Vamos lá. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Aleluia. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. E a ele seja a glória para sempre. Amém. Levante a mão e diga, ele é soberano. Diga, ele é soberano. Ele é soberano. Ó profundidade da riqueza. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu alguma ideia para ele? Quem deu alguma opinião para ele? Ele é soberano. Cresça a respeito do pensamento sobre você mesmo. Sofonias 3,17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Aonde que o Senhor vai se regozijar? Vai encontrar alegria? Bate no peito aí e fala, em mim. Olha para você. Em você. O Senhor quer se alegrar em você, cara. Mais do que você mesmo. Qual a resposta disso, irmão? Acredita, irmão. Acredita aí na grandeza. Vai. Com o seu amor. Com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Uhul! O Senhor quer se alegrar em você. O Senhor quer ter um encontro com você, comigo. Cresça a respeito do pensamento dos outros. Olha aí, aprenda a ver os outros com os olhos do Senhor. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem.
O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Cresça nesse pensamento a respeito dos outros, amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Pare de julgar os outros pela aparência. Pare de julgar os outros pelo cabelo que ele cortou, pela roupa que ele está usando, porque o Senhor não olha a aparência. Diga isso comigo, o Senhor não olha a aparência. Cresça a respeito da vida, irmão. Olha o pensamento que você tem que ter a respeito da vida. Lucas 9, 23 a 25. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso é vida, irmão. Cresça nesse pensamento. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Que adianta, irmão? Cresça nesse pensamento, meu irmão. Cresça nessa convicção de que a vida que nos importa é a vida eterna. Em nome de Jesus, irmão. Se você não tem tido essa experiência ainda, peça hoje, diga: Espírito Santo, me toque com o toque da vida eterna. Com o toque da vida eterna, irmão. Porque essa é a vida que importa crescer em primeiro lugar. Cresça a respeito do seu pensamento de futuro. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar. Aleluia. E não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Como eu não sei. Mas é a palavra. Diga assim: eu preciso crescer no conhecimento, na fé da palavra que Deus tem a respeito do meu futuro. Cresça a respeito do conhecimento da palavra de Deus a respeito do seu passado agora. Filipenses 3, 13 e 14. Olha como que Deus olha o seu passado. Como que Paulo se posiciona. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo: esquecer e avançar. Prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo tanta gente idolatrando, exaltando o passado, falando do passado de uma maneira tão grande. Ei, deixa, irmão, passou. Vamos olhar para frente? Vamos prosseguir e vamos avançar? Você quer crescer nisso ou não? Então cresça a respeito do entendimento do seu passado. E por último, cresça a respeito das palavras que vêm da boca de Deus para os seus momentos de provações e de desafios. Olha o que o Senhor diz para você para os seus momentos de provações e desafios. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em nome de Jesus. Irmãos, a sua provação, os desafios que você tem passado, o Senhor está dizendo: considere, enfrente-os com grande alegria. Enfrente-os com grande alegria. Porque a prova da sua fé vai gerar em você maturidade e integridade para a glória de Jesus. Amém?